Olá, meus amados, a paz do Senhor. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo. E para você que chegou aqui agora e disse, eu vou clicar aqui para ver o que é que essa mulher tá falando, você é muito bem-vindo. A gente aqui no canal ISCR, a gente fala sobre a Bíblia de uma forma que nós possamos praticar, certo? De forma simples. Estudos grandiosos, nós temos mestres incríveis na plataforma do YouTube que eu indico, vão estudar, eles são maravilhosos. Nosso momento aqui, nosso canal dentro da plataforma, que é apenas uma gotinha no oceano de possibilidades, é apenas para trazer de forma prática a palavra do Senhor. Os vídeos são meio longos, então já quero lhe advertir, são meio longos. Por quê? Porque é para aprendizado mesmo. É para você aprender e praticar. Então eu não vou trazer coisas rápidas demais todas as vezes, porque da minha forma de expor, é essa forma de expor. Então se não for assim, não seria eu. E o Senhor nos colocou aqui para fazer esse trabalho e nós o faremos enquanto vida tivermos em o nome de Jesus. Então, eu sou a missionária Helena, muito prazer, tá bem? Fique aqui com a gente, escute um pouquinho. Se você chegou até aqui, então escuta o vídeo até o final e aí você tira suas conclusões. Não tira a conclusão antes do tempo, não, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre criação de filhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre criação de filhos. Eu não sei se vocês têm percebido uma moda que surgiu agora nesses últimos dias mesmo. A gente tem visto, a internet está abarrotada disso daí. De jovens infantilizados. Quando eu digo infantilizados, não é somente cheio de birra, não. É infantilizado mesmo, chupando chupeta, usando fralda e tomando mamadeira. Estão fazendo isso. E quando eu vejo essa geração fazendo isso, no meu ponto de vista, sabe o que eu penso? Eu penso que essa geração, ela foi trocada a fase. Eu imagino que, na época de criança, eles foram os pais, foram os adultos. E agora que são adultos, eles voltaram a ser crianças, porque na época dos pais, eles é quem mandavam. Então, eles davam as coordenadas, eles diziam o que queria, o que não queria. O que eu vejo de mãe correndo atrás de criança para estar dando comida na boquinha da criança, e a criança corre a casa todinha e a mãe corre atrás para dar. Querida, deixa eu dizer uma coisa, quando a criança sente fome, ela come. Quando a criança está dormindo, ela não está sentindo fome, porque ela está dormindo. Então espera ela acordar e aí você dá comida, não fica acordando a criança para estar dando comida, não fica correndo atrás da criança, não fique fazendo todos os gostos, porque isso vai prejudicar a tua vida. E pior, vai prejudicar a vida do teu filho, certo? Então, nós vamos trazer agora nesse vídeo aqui o ponto de vista da Bíblia, como os pais devem criar o filho enquanto ele é criança, como é o que deve fazer quando a criança é criança. Amados, criança é criança. O adulto é quem deve comandar, o adulto é quem deve dar as coordenadas. Então veja bem o que é que a Bíblia fala, o que é que a Bíblia diz. Quem se nega a disciplinar seu filho e repreender, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesitará em corrigi-lo. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O mesmo provérbio, ele vem dizer, 29 e 17, corrige o teu filho e ele te dará descanso e trará delícias para ti. É o que a Bíblia Sagrada nos fala. O que nós vemos de pais e de mães que não corrige o filho de jeito nenhum, a criança faz o que quer. Algumas vezes eu prestei atenção nos supermercados principalmente, aonde toda criança faz birra, toda criança. Mas quando ela é educada e corrigida, ela te dá descanso. E eu tenho um exemplo. Quando os meus filhos eram pequenos, como eu criei os meus filhos basicamente sozinha, né? De certa idade em diante, nós fomos deixados para trás, o pai optou em formar outra família e nós fomos deixados para trás, os quatro
e eu. Então, nós 5 fomos deixados para trás e eu precisei ser pai e mãe para educá-los. E quando eles se tornaram adolescentes, eles já tinham uma base de ter sido infantil e sido ensinados. Como eu fui criada, assim eu os criei, né? Os eduquei. E graças a Deus, hoje eu tenho descanso no meu coração, porque eu sei que tem 2 homens e 2 mulheres honrados que sabem as coisas corretas e as fazem e as praticam, por quê? Porque tiveram uma origem. A Deus seja a glória por tudo isso que me deu graça e força, apesar das circunstâncias. Porque foi muito difícil, foi extremamente difícil criar 4 crianças sozinha, educá-los, né, e mantê-los, né, sozinha, cuidando do máximo que podia e ainda enfrentando a depressão. Então foi assim momentos extremamente difíceis. Mas eu tinha em foco na minha mente que criança precisa ser criança. Então eu tentava poupá-los de toda daquela situação difícil. E eu me lembro que lá em casa eu inventava coisas para eles se sentirem num palácio, apesar das dificuldades que a gente passava. Então, constantemente a gente fazia assim um banquete de coisas tão simples, mas o fato é que nós estávamos juntos. Assistíamos filmes juntos, fazíamos tudo juntinhos. Para quê? Para que eles tivessem uma infância da qual pudessem se lembrar, né? E eles aprenderam também o valor do não, do limite, do não pode. E graças a Deus, o Senhor tem me abençoado com esses filhos que Ele me deu, mas não foi fácil educá-los. Como eu tenho princípios bíblicos, então a correção era constante. Por quê? Porque eu os amo. E o pai que ama corrige. Para quê? Para ter descanso. Então, quando nós íamos no supermercado, quando era pequenininho, eu me lembro cada primeira birra de cada um. Então, quando ia, a gente já orientava, ó, nós não vamos ter o dinheiro para fazer isso e aquilo. Por exemplo, nós vamos comprar comida, não vamos comprar brinquedo. Então, eles iam sabendo. Mas criança esquece, quando elas veem aquelas coisas lindas no supermercado, elas vão querer, né? E elas não entendem que não é sempre que pode. A não ser que os pais façam isso, né? Oriente a eles. Então, eu me lembro bem que eu não largava a mãozinha de nenhum deles, né? Assim, à medida que iam crescendo, iam ficando livres, mas pequenininho eu estava ali na mão. Então, quando eles queriam fazer birra, eu lembro que eu apertava um pouquinho mais a mão deles e dizia: lembra o que a mamãe falou? Lembra que a mamãe falou que brinquedo não vai comprar? Então, pela pressão da minha mão na mãozinha deles, eles já entendiam que eles não podiam fazer aquilo, não podiam ter birra, né? Quem repreende o seu filho é porque ama. Mas o pai, que o filho começa a se espernear no chão e ele faz tudo o que o filho quer, esse filho futuramente vai te dar trabalho, vai fazer você passar vergonha. O pai e a mãe que corrige o filho em casa, que educa o filho, não vai buscar ele na porta de delegacia, não, entendeu? Vai, de jeito nenhum, o pai e mãe que cria filho na igreja não vai buscar ele na porta de delegacia. A não ser que só leve para a igreja por levar. Tem que educar, e a educação é dentro de casa, a educação é na igreja, não. Aí, algumas vezes, acontece a criança tá aprontando, aí a mãe chega toda agoniada. Ai, meu Deus, eu não sei como essa criança faz isso. Aí eu olho assim, sabe que eu sou meio cética, eu sou meio... E eu falo, ela é só o seu reflexo, meu filho, é só o seu reflexo, irmã. Então, a criança, ela é na rua o que ela é em casa. Ponto final, minha gente, ponto final. A educação vem de casa. Então, esse negócio de estar infantilizando os adultos, infantilizados, essa coisa toda, eu vejo uma geração em que não tiveram limites na época de criança e agora elas ficam fazendo essas presepadas, que para mim é uma presepada. É um problema mental, não, é um problema mental. Eu estava na fila de um supermercado um outro dia, e aí tinha um casal jovem, mas dava para notar que era de maior de idade, e os dois estavam rindo e assim, zombando de verdade. E ele falou: pronto, já liguei para minha mãe. Então, quando a gente passar aqui, quando terminar aqui, a gente vai descer para o centro, porque ela tá descendo também para cá e vai trazer o cartão dela, e aí quando chegar lá a gente dá o golpe. Aí, rindo, se divertindo, eu fiquei olhando. Eu falei, meu Deus,
Por que isso? Esse rapaz, essa moça, eles não podiam falar assim da mãe dele, né? Dar um golpe. Aí pronto, a gente compra tudo no cartão dela e para alguém pode ser comum, pode ser até engraçado. Para mim não foi, para mim não é. Para mim respeito é tudo, é maravilhoso, entendeu? E um outro dia eu tava indo, eu viajei numa lotação e uma mãe ia muito preocupada, aflita e falando: Ah, eu comprei até umas bermudas pro bichinho, comprei creme dental, um sabonete, porque ele tá. Eu até pensei, ou ele tá preso, ou ele é um adolescente que tá na casa de alguém, numa casa de repouso, eu pensando. E ela fazendo uma choradeira e tal. Nem era uma senhora muito idosa, mas já tinha uma. Era madura. E aí ela fez uma choramingação tão grande no carro que eu até pensei que o rapaz estava ou preso, ou estava numa casa de recuperação, ou estava passando dificuldades na casa de família, sei lá. Quando desceu do carro a moça, que os demais que ficamos, aí o motorista olhou para mim e disse: Ô irmã, até parece que ela está falando de uma criança, né? Eu falei: não é? Ela não está falando de uma criança, não? Ele disse: não, irmã. É um homem velho que já tem 4 filhos, mas toda semana ele liga para a mãe dizendo que está precisando disso, precisando daquilo. E aí ele diz o que é que ela quer que ela compre e ela compra. Então ele quer sandália de marca, ele quer camiseta de marca e bermuda. Ela foi preocupada porque ela não sabia se tinha comprado as bermudas direitinho do jeito que ele disse. Eu falei: nossa, era para ele estar cuidando dela e não ela dele. Então, o que eu vejo são pais escravos dos filhos. Uma coisa é você amar e cuidar dos seus filhos, outra coisa é você infantilizar os seus filhos para sempre e eles reinarem sobre você para sempre. Porque a Bíblia diz: quando você corrige o seu filho, ele te dá descanso. Hoje em dia eu criei meus filhos e tenho muito orgulho de cada um deles. 2 homens e 2 mulheres muito bem estruturados, muito bem educados, muito bem criados, sabendo os limites, porque eles conhecem mais o não do que o sim. Sabe por quê? Porque o não do pai coloca limite na criança e o não do mundo não coloca limite não, põe em humilhação e castigo. Quando a pessoa vai para o mundo educado, sabendo das coisas que estão esperando por ele, então ele cria expectativa, mas ele não sofre tanto quanto aqueles que não receberam limites enquanto eram crianças. Nós vemos, irmãos, nós vemos crianças que mandam nos pais, crianças que mandam na casa. As coisas só são do jeito que a criança quer. As coisas só tem aqui o que a criança quer. Pare com isso, porque a Bíblia diz que isso vai apodrecer os ossos da mãe e vai envergonhar o pai e não vai dar descanso para os pais. Amados, criança precisa ser criança, precisa de limite, precisa de não. Eu estava ouvindo um psicólogo e ele contando uma história. Ele disse que quando completou 16 anos, ele falou para a mãe dele: mãe, eu vou para... Eu esqueci o nome da festa que é um carnaval fora de época. E ele disse: mãe, eu vou para o carnaval. Ele tinha 16 anos. Ela disse: não vai não. Eu vou, porque o meu avô vai me dar a camiseta, sei lá como chama. A abadá, parece. Ela disse: quem manda em você sou eu, não é o seu avô. Não é o seu avô. E você não vai. E ele falou: vou, não vai, não vai, e acabou a história. Ele entrou no quarto, bateu a porta, depois voltou, abriu a porta e disse: não lhe amo mais. Aí a mãe dele disse: e eu com isso? Eu não quero seu amor, nem preciso do seu amor. Agora, na minha casa, eu exijo respeito. Não quero o seu amor, mas você tem que me respeitar, porque respeito é bom e eu gosto. Aí ele conta que ele passou 5 dias sem falar com a mãe e a mãe passou 1 mês sem falar com ele. E aí, quando foi com um bom tempo nele, já estava agoniado, porque ele queria um olhar da mãe. Ele queria a atenção da mãe. Ele queria a mãe dele de volta, porque ele entristeceu a mãe dele e ela impôs respeito, né? Futuramente ele foi estudar e ele disse que encontrou lá a definição, quando estava estudando psicologia, encontrou a definição de amor. E ele disse que... ele disse a definição bem certinha, e eu não vou saber dizer porque eu não estudei isso daí, não é?
Mas aí ele disse que lembrou-se da mãe, quando ele viu a definição. Então ele disse que o amor, ele depende de um outro sentimento. E o outro sentimento é o respeito. Porque ninguém ama o que não respeita. Como é que a pessoa vai amar algo que você não tem respeito? Então o amor, ele vem depois do respeito. E eu olhei assim, eu disse, essa mãe tá de parabéns, viu? Porque ela impôs, ele ficou bravo, mas depois ele veio entender, né? A postura daquela mãe, criando e educando ele para a vida, né? Para a vida. Eu achei muito interessante esse. Eu estava vendo agora e ele é especialista em criança. Meu Deus, esqueci o nome do homem. É um nome diferente, por isso que eu esqueço. E aí ele disse que aquilo ele trouxe para a vida toda. Por quê? Porque a mãe colocou nele ali uma rédea, porque ele com 16 anos ia para esse carnaval fora de época, lá no Rio Grande do Norte, que ele é de lá. Ele disse um carnaval fora de época e ele queria muito, ele já se achava. Então ele disse assim, falta, ele ainda disse para ela na hora da birra, na hora da raiva, né? Tem nada não, só falta 2 anos. E ela falou, 2 anos para quê? Ele disse, para eu completar 18 anos e fazer o que quiser. Ela disse, enquanto você estiver dentro da minha casa e eu pagar as contas, você só faz o que eu quiser. Só faz o que eu... Agora, quando você começar a pagar suas contas, aí você faz o que você quiser. Então, amados, a mãe e o pai, eles precisam ter essa autoridade, porque filho é herança. E se você não cuida da herança que Deus te deu, o Senhor vai cobrar mais tarde. O Senhor vai cobrar. E além do mais, a Bíblia diz que filho e filha que não é educado dentro dos padrões realmente da moral, da educação, do respeito, essas crianças elas se tornarão pessoas ruins, pessoas que acham que o mundo lhe deve favores. E sabe o que vai acontecer? Você não vai estar aqui a vida toda para proteger eles, não. Você tem que ensinar os seus filhos a se virarem. Você tem que ensinar o seu filho o valor do não, o valor do limite, o valor das coisas. Por exemplo, meus filhos, eles nunca foram livres para estar brincando a hora que quiser na rua, em qualquer lugar, eles nunca foram. Por quê? Porque eles tinham limite. Então, a tal hora já tinha que estar em casa. Vai brincar tanto tempo, quando terminava aquele tempo, vinha para casa. Então, eles foram criados numa rédea tão grande e tão limitados, que hoje são homens que têm muito senso de responsabilidade, muito senso de proteção, de cuidado, de equilíbrio, de economia. Não são desvairados. Por quê? Porque aprenderam o valor do limite, o valor do não. E eu quero repetir, Provérbios 13, 24, pegue aí a sua Bíblia e leia. E Provérbios 29, 17, caso você ache que eu esteja falando água, né? Falando nada por aqui. Porque eu estou falando o que a Bíblia diz. E eu estou falando de algo que eu vivi, de algo que eu tive experiência, que foi criação de filhos. Certo, meus amados? Ouçam o conselho da missionária. Não deixe que seus filhos mandem na casa. É você quem manda na sua casa. É você quem é o adulto dessa relação. Deixa a criança ser apenas criança. E aí, quando ela crescer, ela vai te agradecer. O que eu vejo de homens e mulheres hoje passando na cara que o pai e a mãe não fez isso, não fez aquilo. Porque acontece também muito, né? O pai e a mãe dizem, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Querido, depois do dia em que você bota uma criança para esse mundo, você tem responsabilidade com ela, sim. E a maior mensagem que você passa não é falada. A maior mensagem que você passa é a de exemplo, o exemplo que você dá. Qual é o exemplo que você tem dado para os seus filhos? Eu vi uma historinha outro dia, que uma criancinha chegou na igreja e disse, pastor, eu queria morar aqui, a gente não pode não morar aqui na igreja. E o pastor disse, por quê, meu querido? E a criança disse assim, porque o papai aqui na igreja é tão bom para a gente, mas em casa ele não dá nenhum exemplo para nós, ele não é assim, ele é falso, ele é outra pessoa. Amados, o exemplo fala demais. O exemplo é espetacular, nós devemos dar bons exemplos para os nossos filhos, porque é isso que vai focar na vida deles para o resto da vida.
É o nosso exemplo, não é o que a gente diz, é o que a gente faz que vai contar para a experiência de vida das nossas crianças, entendeu? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que a graça de Deus enriqueça a tua vida e que nós aprendamos mais com a palavra de Deus e colocá-la em prática, certo? Deus abençoe em nome de Jesus.